quando a gente começa a perceber que a gente tá numa relação de codependência, e nós vamos entender um pouquinho, né, quais são os papéis, como que eu identifico se eu estou numa relação de codependente, se eu sou uma pessoa codependente. E hoje nós vamos entender um pouquinho onde que nasce. Na verdade, né, gente, a relação de codependência é uma relação que a gente não se sente inteiro, né? A gente tá quase como se fosse aleijado, assim. Lembra aquela história da tampa e a panela, né? Como se a gente não pudesse existir sozinho. A gente não tem essa autonutrição. E quando é que começa isso, gente? Eu vou trazer para vocês aqui uma forma da gente primeiro identificar quando que eu estou numa relação de codependência. Então, uma coisa que é bem bacana da gente entender é o seguinte, existe um triângulo, né, da codependência. E o que seria isso? São 3 papéis que a gente vai identificar quando a gente está num desses papéis, a outra pessoa tá numa outra ponta, tá, gente? Não tem como. Se você entrar num desses 3 papéis, você tá numa relação de codependência. Isso é a gente aqui diagnosticando. Então, bora lá. A vítima, quando você se sente vítima de alguém, isso já tá falando que você tá numa relação de codependência. Porque o outro, gente, tá fazendo o que ele sabe fazer, não é? A pessoa que é rude, a pessoa que é sem educação, ela é assim geralmente com todo mundo. Se a gente toma no pessoal, a gente já ficou vítima, né? Então, quando tem uma vítima, para haver uma vítima vai ter qual outro? O outro papel seria aqui agressor, tá bom? Toda vez que a gente começa a querer agredir o outro, a culpar o outro, a querer detonar o outro, isso também fala que nós estamos numa relação de codependência. E qual é o outro, gente, que parece muito bonitinho, que também é um papel da codependência? Quem se lembra aí? O terceiro papel da codependência? O salvador, gente. Sabe essas pessoas boazinhas? Ah, não, deixa que eu faço, que eu aconteço. As pessoas que dão mais do que recebem numa relação, isso, gente, é construção de codependência, o salvador, exatamente. Então, nós temos 3, né? Que seria a vítima, o agressor e o salvador. Então, a gente pode dizer que a relação de codependência, ela nasce da nossa criança ferida. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Quando eu descobri, né, esse processo, eu falei, gente, mas eu não concebia uma relação sem esses papéis, porque era sempre isso. Ou eu estava na salvadora, ou eu estava na vítima, ou eu estava na agressora. Eu não conseguia, né, conceber como que seria. E, na verdade, gente, a gente vê que a humanidade, quase que 90% das pessoas estão vivendo relações de codependência. A gente observa que quando a gente está preso na criança ferida. Aí nós vamos entender um pouquinho aqui. Então, gente, quem é o herói que nos tira da codependência? É o que a gente chama de estado adulto. O que caracteriza o adulto? Equidade. O que seria isso? O adulto, gente, não tem problema. Vocês sabiam que quando você está no estado adulto, você tem consciência que é você quem cria o problema. E aí, qual é o pensamento? Se você cria o problema, você sabe como resolvê-lo. O adulto não tem problema. O adulto tem desafio. O adulto tem situações que ele sabe que ele está criando para ele aprender alguma coisa, para ele desenvolver alguma virtude, ou para ele, às vezes, evitar alguma coisa que ele não quer, né, enfrentar.